E aí, tudo bem? Então, na sequência agora nós falaremos sobre a queda do Império Romano. Vamos lá, vamos retomar. As consequências, o que gerou a queda do Império Romano? A decadência econômica escravagista, ou seja, redução do número de escravos e tudo mais. Destruturação militar, reduz o número de guerras e com esse menor quantidade de guerras, os militares ganham menos, eles eram mercenários, né, recebiam ali para defender Roma, e com isso aceitam corrupção, aceitam ceder para outros povos e tudo mais. E, por fim, as invasões bárbaras, que a gente vai estar vendo agora. Né? Os povos do norte, eles não eram entendidos pelos romanos. Os romanos falavam latim e não entendiam a língua dos bárbaros, dos estrangeiros. Essa é a origem do nome, tá? Bárbaro é estrangeiro. Por quê? Eles falavam que era uma língua que falava bar, e aí virou bárbaro, virou outro nome de estrangeiro. Pelos não romanos aí terem leis diferentes, uma estrutura social diferente, eles eram tratados pelos romanos como inferiores. Daí a origem da palavra bárbaros. Então, quando que esses povos tidos como inferiores dos romanos começam a invadir o território? Eram povos que ficavam chamados de povos germânicos, os romanos vão dar esse nome para eles, tá? Eram povos que habitavam além do rio Reno e do rio Danúbio. Tá? Desde a época do César, os romanos tinham conhecimento da existência desses povos, tá? César lutou com algum desses povos, fez acordos com eles, tá? Eles eram organizados em clãs que desconheciam o Estado, não tinham essa ideia que os humanos tinham de Estado, de tradição sendo transmitida escrita, a tradição deles era oral, eles não tinham forma de escrita, eles eram pastores, agricultores e eram povos guerreiros. Né? Eram povos guerreiros que viviam da guerra e a estrutura social deles era baseada nisso. Os romanos também eram um povo guerreiro, um povo militarizado. Os romanos vão falar que os vizinhos deles eram selvagens, bárbaros, violentos, coisa que eles não eram também, entendeu? No século I, esses povos da fronteira, como eles eram chamados, começam a conquistar direito às terras. Algumas dessas pessoas são aceitas no Império Romano e ganham terras. Eles vão ser chamados de colônios. Tá? Algumas dessas pessoas vão ser incorporadas no exército também. E por que isso? É um período que teve um esfriamento climático, uma área de muito frio. As pessoas elas vão procurar o território romano por causa do clima e também pelo aumento populacional. Vai crescer muito esses povos, tá? Vai nascer várias crianças, vai aumentar o número populacional e eles vão precisar de mais terras para sobreviver e aí acabam indo até o território romano. Depois, na sequência, algumas dessas tribos vão ter comércio com os romanos e vão ser chamados de tribos federadas. Quem são esses? São grupos de pessoas que não eram romanos, mas que faziam comércio com Roma. Vendendo escravos, ou vendendo produtos, comprando produtos de Roma, vendendo e vice-versa. Essas pessoas entravam e saíam do Império Romano. Por causa disso, vai misturando as culturas. Os romanos começam a pegar coisas que são da cultura germânica e os germânicos pegam coisas que são da cultura romana. Até que vai acontecer a parte mais marcante dessa história da queda do Império Romano. No século IV, vários povos começam a fugir de Roma por causa dos hunos. Os hunos são um povo que a gente não sabe a origem certa deles, tá? Eles têm ligação com os persas, com os mongóis, com os chineses, com turcos, até com grupos europeus. Não dá pra gente falar o certo quando surgem os mongóis. Só que eles criaram um império guerreiro. Eles eram agricultores, tinham vários animais, assim, domesticavam animais. Quando eles viajavam, eles conseguiam carregar tudo que eles tinham, então era um povo seminômade. E eles eram exímios guerreiros, eram cavaleiros exímios guerreiros. Tá? Por causa disso, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos, anglo-saxões fugiram desses povos e invadem o território romano. Tá? E como é que eles entram no Império Romano? Lembra que eu falei que os soldados, por não ter guerra, não estão com o salário que queria e tudo mais? Então, esses soldados que estavam na fronteira começam a aceitar propina e aceitam que esses povos que não eram romanos entrem no Império Romano. Com o tempo, esses povos eles vão conquistando mais terrenos, mais terras, né, no Império Romano. Realmente o Uno é um carro imbatível, mas o modelo dos Unos aí mais famoso não é o Uno que a sua mãe tem, tá? É o Átila. O Átila, ele era chamado pelos romanos como o flagelo de Deus. Você
perguntasse para ele se ele era o flagelo, lógico que ele não ia falar, porque os romanos aqui deram esse nome para ele, assim como deram o nome para os germânicos, assim como chamavam todo mundo de bárbaro. Ou seja, os romanos davam nome para as pessoas sem as pessoas de fato saber que o nome que tinha ganhado era esse. Algumas características sobre o Átila. Tá? O Átila ele é retratado como um bárbaro, como alguém selvagem, como alguém violento e tal, mas na verdade ele era um cara que ele estudou muito. Ele era um príncipe, então desde cedo ele aprendeu a usar o arco, a espada, hipismo, sabia estratégia de guerra, diplomacia. Nossa, você vê que ele foi bagre, liso e saboado com os romanos, e provavelmente ele falava e lia textos góticos e textos latinos, ou seja, era uma pessoa instruída, não era esse selvagem que os romanos desenharam, não. Átila e o irmão dele, depois que os pais morrem, os tios tomam o trono ali do império, são os pais dele que fundam o Império Mongol. Tá? O Império Mongol vai expandindo para todos os lados, a China faz lá os muros lá, tá? Fugindo dos hunos, dos mongóis, então, ou seja, o povo sempre foi guerreiro, mas nesse caso específico aqui dos hunos, o Átila, então, ele e o irmão dele herdam ali o trono, que era da família, né, o irmão dele, o Blenda, e eles, então, procuram o Teodósio, que era o imperador de Roma, fazem um acordo com o Teodósio. O Teodósio tinha que pagar 700 libras de ouro todo ano para que os hunos não invadissem Roma. Então, olha só, os romanos tinham medo dos hunos e pagavam para não ser invadidos. Em 441, o Átila concluiu que os romanos estavam passando para trás. Ele vai, então, invade Roma, ataca várias cidades, faz uma pressão do caramba, e aí Roma passa a pagar para ele 2.100 libras de ouro por ano. Ou seja, triplicou o tanto ali que os romanos pagavam de ouro para ele não invadir o Império Romano. Aí ele, segundo os romanos também, não tem uma afirmação precisa, mas ele mata o irmão dele para ficar no trono, para ficar no poder. E aí acontece o seguinte, o imperador romano tinha uma irmã chamada Honória, que era casada com um nobre da Gália. E o imperador não estava gostando desse casamento. Então ele oferece a irmã dele para o Átila. O Átila tinha várias esposas. E se ele casasse com a irmã do imperador, a parte oriente do Império Romano ficaria sob o controle do Átila. Claro que o Átila topa. Na hora que é para a mulher ir embora, o esposo dela não deixa ela mudar de marido. O Átila, então, com 200 mil hunos, invadem a Gália. E aí tem lá a Batalha das Planícies Catalunianas. O Átila perde essa guerra, primeira guerra que ele perde. Em 452, ele de raiva então com os romanos, ele invade a Itália novamente, saqueia um monte de cidade italiana, lança o terror na Itália. E aí vem o fim dele. Em 453 ele se casa com uma outra mulher, a Íldico. E no casamento ele teria bebido tanto que ele teve um coma alcoólico. Então ele morreu de tanto ter bebido no dia do casamento dele. É a que mais provável que aconteceu. Tem uma teoria de conspiração que fala que os romanos mataram ele, ou com a própria esposa e tal. Mas tudo indica que de fato ele bebeu pra caramba e morreu de coma alcoólico. Mas vamos lá direto então para a queda do Império Romano. Vamos entender então. Em 395 teve o imperador, o Teodósio, que ele decidiu dividir o Império Romano, colocando como capitais Roma e Constantinopla. Lá em 320, o imperador Constantino funda Constantinopla, porque entende que o império está muito grande, precisa de duas capitais. Ele que vai fundar a Igreja Católica também para unificar as pessoas pela religião. Só que o Teodósio entende que naquele momento estava impossível governar Roma daquela forma. Então o ideal era dividir o império em dois mesmos, pegar o império, dividir em dois, fazer dois impérios. Tá? Isso em 395. Em 410, ou seja, 15 anos depois, Roma é invadida por vários povos. Alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, ângulos, saxões, hunos e francos. Tá? E por que esses povos invadiram? Por causa dos hunos. Os hunos saem atormentando todo mundo, os caras para fugir entram para Roma. Tá? Isso então vai acentuar as disputas sociais dentro do Império Romano, vai enfraquecer cada vez mais o Império, o Imperador. Tá, detalhe, tá? Enquanto isso, o Império do Oriente, a parte roxinha aí do mapa, tá indo de boa, tá? Vai estudar depois como que ficou o Império do Oriente. O Império do Ocidente, que é a parte amarelinha, que é a parte de Roma, vai entrar no processo que é chamado de desagregação, que é o termo que os historiadores usam para explicar a queda do Império Romano. Aí, em 476, o Rômulo Augusto foi destituído pelo Odoacro. O Odoacro era rei de um povo germânico dos Érulos. Então, esse rei Érulo invade Roma, tira o imperador de Roma, e com isso o Império do Ocidente acaba. O Império do Ocidente acaba,
Mas no lugar do Império do Ocidente surgiu o feudalismo. Acaba o Império, mas não acaba a Igreja e a influência da Igreja. E surge um outro modelo de sociedade. Enquanto isso, tem lá o Império do Oriente e tudo mais, mas como eu disse, falaremos em outro momento oportuno. Até mais!